E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui com outro conjunto de manda-saias ao fundo e bora responder as dúvidas do último vídeo, dos últimos vídeos na verdade, né? O principal deles, onde eu coletei mel de manda-saia com um sugador sem fio. Se você ainda não viu esse vídeo, ele tá muito legal e tá no card aqui em cima, bem como na descrição abaixo. Comecemos então pela pergunta do Bruno Seide. Carlos, posso usar o pólen de mandaguari amarela para fazer bombom de pólen para as manda-saias? Pode sim, Bruno, mas você nem precisa fazer o bombom. Você pode só retirar os potes de pólen, dividir eles, passar na cera mista e já disponibilizar para a manda-saia. Mas você também pode misturar esse pólen com o pólen de apis, né, que a gente mais encontra e ele é mais em conta, e fazer o bombom também. E se você tem muita mandaguari geralmente acumula bastante pólen, também pode usar esse pólen puro. Mas pode usar sim, provavelmente as manda-saias vão aceitar muito bem, caso elas estejam precisando. Eu vendo muito bombom de pólen, pessoal, mas eu sempre falo, pólen só quando é necessário. Minhas manda-saias mesmo, como vocês viram, estão lotadas de pólen, então elas não estão precisando, ao menos os enxames matrizes. Divisões e enxames mais novos, eu coloco um bombonzinho para garantir e depois você vai monitorando. Carlos, quantos bombons coloca? Não tem o número certo, pessoal, você tem que colocar e ver quanto que ela vai consumir. Pode ser que ela feche o bombom e fique fechado por 2 semanas, fique fechado por 2 meses, significa que elas não estão precisando, então você não precisa adicionar mais. A questão do pólen é a gente garantir, porque se ele faltar, prejudica demais os enxames. O Exogofredo da Silva. Poxa, eu estava quase adquirindo um enxame de manda-saia. Pessoal, lá no vídeo eu fiz um comentário com relação a não esperar produção de mel de um enxame de manda-saia. Mas isso vale para toda a espécie. Tá? Mel não é fácil produzir. Mesmo com a apis, que é o mel que a gente mais conhece, enxames de apis que podem produzir 150 kg de mel no ano. É claro que isso é raridade, tem que ser um manejo muito bem feito, mas é possível, por exemplo, um enxame de apis produzir 150 kg de mel no ano. Só que ao mesmo tempo ele pode não produzir nada. Entendeu? Depende de manejo, depende de florada, das forças dos enxames, das chuvas, e isso vale para qualquer espécie. Se você for adquirir qualquer espécie de abelha nativa pensando na produção de mel, a chance de você se frustrar é muito grande. Adquira ela pensando em aprender o manejo, aprender a criar, ter como um hobby, como uma atividade terapêutica até, mas principalmente caso você queira algum retorno financeiro ou retorno de produtos, que antes de mais nada você pense em aprender com a abelha naquele local e em estudar a abelha naquele local. O meu objetivo com aquela introdução não foi em nenhum momento desanimar a aquisição de enxames de manda-saia. Pelo contrário, né, eu sempre recomendo uma abelha de manejo super fácil, se ela é nativa do teu estado, da tua região, que você adquira ela, mas que você não espere tanto assim do seu enxame litros e litros de produção de mel, tá? O Edilson Pacheco. Carlos, vi nas suas caixas que você coloca o bico da garrafa fixado na caixa. Qual broca você usa e não fica muito grosso a entrada? Excelente pergunta aí do Edilson. Algumas pessoas já fizeram, já respondi, mas sempre é bom lembrar. Para você colocar, deixa eu ver aqui na câmera o que está aparecendo. Aqui ó pessoal, funil, aqui embaixo, funil aqui atrás de mim ó, na 41, tem uma linda... vou até pegar a caixa aqui e mostrar para vocês. Opa! Olha só. Olha só, pessoal, que linda entrada desse enxame 41. No caso, pessoal, aqui eu adicionei essa entrada na caixa já com enxame. Então o que eu fiz? Eu parafusei uma tampinha de garrafa PET e a gente vem e encaixa esse funil da garrafa, né? Mas em caixa sem abelha, você pode fazer o furo direto na madeira. Eu acho que aqui no momento não tem. Aqui tem, ó. Essa daqui é uma divisão, ó. Aqui, ó, pessoal, você pode fazer o furo direto na madeira. E qual que é essa broca? Que é a pergunta aqui do nosso amigo. A broca é a broca de 25 milímetros. Então você faz o furo de 25 milímetros na parte de baixo da caixa ou mesmo na parede e você vai conseguir encaixar. Esse furo ele não pode ser direto, porque de fato vai ficar muito grande para o enxame. Talvez possa ser direto se você diminuir essa entrada com um pouco de cera ou barro na hora da divisão. Mas o que eu faço aqui é o túnel por baixo, onde depois de eu faço o comecinho, né, fica ali uns 5 milímetros com broca de 25 para poder encaixar essa entrada de garrafa, e a partir daí é a broca 16, tá? Eu utilizo a broca 16 milímetros para continuar essa entrada da manda-saia.
Com o tempo, né, e a disponibilidade de barro, ela vai fazer a entrada bem bonita e vai diminuir no diâmetro que ela achar necessário. O abelhas nativas e natureza. Carlos, essa haste é de aço inox? Sim, pessoal. A haste que eu mostro lá no sugador, na ponta do sugador, ela é de aço inox, excelente, facilita demais a coleta de mel. Mais uma vez, se você não viu esse vídeo, se você pensa em coletar mel de mandaçaia ou de alguma abelha que tem um pote grande, como as urussus, a abelha manduri e a abelha borá, é a melhor opção no mercado de sugador para mel de abelha nativa, já que ele é feito para isso e ele é sem fio, o que facilita demais o manejo em meliponários maiores ou num meliponário mais distante ou até mesmo no meio do mato, sem contar que ele utiliza o pote de vidro e esse pote você pode ir trocando, então você pode coletar o mel no pote, colocar um novo pote no coletor e esse que está cheio de mel você coloca uma tampa. Então você vai fazendo a coleta e vai enchendo os potes, caso você tenha uma grande produção. Mas sim, a haste é de metal. Mais uma vez, o contato do Alessandro lá de Concórdia, Santa Catarina, tá aqui embaixo, que é quem confecciona e vende esse sugador. O Neudes Timóteo. Carlos, me tira uma dúvida. Tem um meliponicultor aqui no grupo do Whats, diz que ele tem caixa de mandaçaia que chega a tirar 20 quilos de mel por ano. Será verdade isso? Não imaginavam que produzia tanto assim na região do Paraná. Então, pessoal, 20 quilos é muita coisa. Não duvido de nada, pode ser que seja verdade, não seja mentira. O que me fez lembrar que na região do Paraná tem algumas regiões que tem muita árvore de uva Japão. É uma frutinha bem, no final é uma frutinha bem estranha, mas a flor dela fornece muito néctar e as mandaçaias adoram. E até onde eu sei, tem muitas pessoas que criam mandaçaias nessa região que conseguem sim coletar uma boa quantidade de mel. Não sei se chega a 20 quilos, realmente seria uma coisa bem significativa. Para mim aí 5 quilos já é bastante, 20 quilos então de um único enxame precisa de várias coletas. Mas ainda assim, existe no Paraná, um pouco de Santa Catarina, regiões que tem muita árvore de uva Japão. Eu tenho um pezinho aqui, está crescendo, vamos ver como que vai se desenvolver. Consegui aí duas mudas, uma acabei perdendo, mas locais que tem essa florada, pode ser que as mandaçaias produzam bem. Não sei se tudo isso, mas podem sim produzir bem. Uma outra florada que pode fornecer muito néctar em pouco tempo para as mandaçaias é a florada do cipó-uva, tá? Então o cipó-uva também é uma florada que as mandaçaias aproveitam bastante e algumas regiões o açapeixe. O ACM. Olá, Carlos. Parabéns pelo vídeo. Algumas dúvidas. Mandaçaias não enchem os potes com xarope? No caso da coleta, isso não compromete o sabor e a propriedade do mel verdadeiro? No caso de retirada para venda? Por último, posso fazer uma divisão e deixar as duas caixas uma do lado da outra, ambas abertas, e por estar muito perto devo fechar a caixa mãe? Ou por estar muito perto devo fechar a caixa mãe? Então, ACM, a primeira dúvida, no caso do xarope, sim, por isso que eu falei que eu não estava coletando mel para venda e que eu não terei mel para venda de mandaçaia tão cedo, porque eu alimento os meus enxames. É claro que vai ter muito mel de néctar, de floradas nativas, né, no meio desse mel que eu coleto, mas por ter a pequena ou grande mesmo chance de ser mel de xarope, eu não vendo, não comercializo. No caso ali, eu utilizei para fazer bombons de pólen. Tá? Então, enxame alimentado não é enxame para coletar mel, a não ser que você faça o manejo da troca da melgueira, que não é o caso que eu fiz, dá um certo trabalho, as abelhas terão todo o tempo de encher isso de novo, eu não vou poder dividir o enxame, então por isso, como eu já disse, não terei mel para venda de mandaçaia. Então, se o enxame é alimentado, esse enxame não vai ser coletado mel para comércio. É claro que você pode experimentar, provavelmente você vai pegar o mel de floradas, né, um mel nativo, sem ser o mel de xarope, a depender de quanto você alimenta um enxame. E no caso da divisão, um pouquinho, o quanto mais longe melhor, pessoal, mas sempre deixar aberto. Se as abelhas, já falei aqui várias vezes, mas sempre aparece essa dúvida, é importante falar. Divisão, sempre deixar os dois abertos, não tem essa de deixar enxame fechado, a chance de dar confusão depois é muito grande, não vão nessa história aí de fechar enxame mãe. Se é para deixar longe, deixa aberto, aí que vai deixar aberto. Se é para deixar perto, tem que deixar aberto também. Aí você vai observar a dinâmica das campeiras e vai agir conforme necessário, se essas campeiras voltarem para o enxame mãe ou não. Mas sempre o mais longe possível, né? É difícil você não ter um local a 1 metro de distância, você tem que deixar realmente lado a lado, tá faltando espaço no teu meliponário. O Cláudio Altamiro Ricardo. Como faço para pegar guaraipo? Não consigo. Tem ela na natureza. Quantos metros armo a isca? Tem segredo? Então, pessoal, como eu sempre falo, não tem segredo para isca. Distância correta, milimetragem de distância,
quantidade de isca. É sempre o máximo de iscas possíveis nas mais diversas distâncias, no mais diversos locais, caso você queira aumentar suas chances. É claro que com uma única isca colocada num lugar X, você pode conseguir um enxame, mas o máximo de iscas possíveis nas mais diversas distâncias, alturas, medidas, comprimentos e tamanhos de iscas que forem possíveis, tá? No caso da guaraipo, é muito raro a enxameação em isca PET, muito raro mesmo. A guaraipo, para quem não sabe, é uma melípona muito parecida com a mandaçaia e que tem como um de seus nomes populares pé de pau. Por quê? Porque ela fica no pé da árvore, onde a umidade é maior. Então é uma abelha que gosta mais de umidade. Então colocar em locais mais sombreados, talvez próximos a lagos, a riachos, a rios, ribeirões. Colocar mais baixo na árvore, bem na forquilha, bem camuflado, talvez aumente as suas chances de guaraipo. Mas já adianto que é bem difícil e vai naquela linha de não criar expectativa para que não seja frustrante. E o Giordano Boffi, também nessa questão da guaraipo, né? Nunca pensou em criar guaraipo? Já pensei, pessoal, mas é mais uma abelha para mim procurar genética, não é uma abelha barata, não é fácil de encontrar, então basicamente eu teria arrumando para minha cabeça, teria arrumando problema para minha cabeça, o que infelizmente muitos criadores, iniciantes ou não, acabam arrumando quando adquirem uma espécie que não tem previsão de adquirir mais enxames. Se eu fosse adquirir guaraipos, eu ia procurar no mínimo aí 10 genéticas, teria que investir aí no mínimo só em enxame, uns 6 mil reais, fora transporte, não transporte por correio, nem transportadora, mas eu ir buscar ou conseguir que o vendedor me mandasse por alguém de maneira segura. Então seria basicamente uma dor de cabeça para mim adquirir a espécie de guaraipo. Já vi absurdos, já tem até vídeo no YouTube que é um tremendo absurdo, onde o cara compra por correio disco de guaraipo e coloca a campeira de mandaçaia, sabe? Vai nascer uma princesa ali, essa princesa vai cruzar com quem? Com um zangão que veio do próprio disco, sabe? Uns absurdos assim, que a pessoa só força um enxame para ter uma espécie diferente e aumentar o ego dela. Comigo não funciona assim, eu quero promover qualidade de vida para os meus enxames e a partir disso eu já me preocupo com a questão genética, com toda a dificuldade que eu vou ter também, né? A gente não quer problema, eu já tenho aqui 12 espécies, estou bem tranquilo com isso. No momento não tenho pretensão de adquirir mais, pode ser que no futuro talvez surja alguma oportunidade, porque tem isso também, tem muita gente que tem pressa em adquirir alguma espécie e logo mais aparece uma boa oportunidade, um bom negócio, de enxames mais pertos. No momento não tenho essa pretensão de adquirir guaraipo. E tem a questão também do local, né, que eu acabei de falar, local mais úmido, eu ia ter que procurar um local mais sombreado. Tem gente que cria perto de nascente, eu tenho nascente aqui perto, mas eu teria um trabalho tremendo de colocar os enxames lá, então no momento guaraipo não é o objetivo. Tem muitos criadores, é uma espécie bem linda, ainda pretendo conhecer pessoalmente, ainda não conheço, mas aqui no Meliponário não temos previsão da existência de guaraipos. Pessoal, com relação às últimas dúvidas, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixe de deixar o gostei. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Muita gente assiste o vídeo e ainda não é inscrito. Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.